E aí, nesse caminho que ele faz, acontece uma das cenas mais difíceis de entender, na minha visão, nessa história. E uma das mais icônicas, que é quando ele tem uma batalha, né, com o que é o anjo, o que é Jesus, o que é Deus, o que é, né? Assim, um pouco desse contexto e o que é o simbolismo Eu posso falar só de um detalhe importante antes disso que a gente pulou? Claro. É rapidinho. Lembra que, mais uma vez, Jacó foi enganado na hora de sair da casa do Labão. Porque a Raquel roubou os ídolos do pai. É verdade. E tem um detalhe econômico nisso aqui. Muita gente pensa que a Raquel são os terafim, que ela roubou os ídolos assim, porque ela era religiosa demais, aí o pai era religioso, então ela quis levar aqueles ídolos para continuar adorando lá. Nananina. De acordo com as tabuletas de Nuzi, quando você fazia um acordo comercial envolvendo terras com alguém, o certificado de propriedade da terra era um ídolo. Um ídolo do lar. Então havia ídolos que eram objetos de culto, de adoração, da religião, e haviam ídolos que eram um instrumento de compra e venda, de herança, tipo, título de propriedade terrena. Escritura de propriedade. É porque a religião e a sociedade eram muito entremeadas, não era como a nossa sociedade que tem separação igreja e Estado. Então, olha o que interessante, quando ela sabia que o Labão ia mandá-los embora ali, que ele ainda queria enganar de novo o Jacó com as ovelhas lá, né, que ficavam de cores diferentes e tudo, ela falou assim, tem uma coisa que chama atenção, ela conversa com a irmã dela, a Raquel chega para Lia e fala o seguinte, o nosso pai está nos tirando tudo e nós vamos ficar sem herança. Tá certo? Nosso pai está nos tirando tudo e nós vamos ficar sem herança. Essa parte é importante. Eu estou procurando o verso que ela fala isso aqui. Nós vamos ficar sem herança. Então ela pega e rouba os ídolos do pai, que são certificados de propriedade, porque, de acordo com essa lei, no eventual disputa pela terra, o juiz perguntará, tá bom, quem está com o certificado de propriedade? Aqui onde funciona o grupo primo é meu. Não, não é meu não, é do Kaique. O juiz fala assim, puxa a escritura lá, tem nome de quem? Tem nome do Kaique, então é do Kaique, não é do Rodrigo. Acabou, não tem mais conversa. Se a escritura tem nome, o juiz pergunta, quem tem os ídolos? E os ídolos eram pequenininhos. Você entendeu? Ela ia entregar para o marido e indenizar o marido pelo que o pai fez. Ou ela também enganando o pai. Cara, que cagada. Aí, quando o pai vai correndo desesperado lá, atrás deles, me devolve os ídolos. Aí ele falou assim, eu não tenho ninguém não. E se tiver alguém que vai morrer? Aí o pai começou a vasculhar tudo. Quando chegou perto dela, ela sentou em cima dos ídolos e falou assim, eu tô menstruada. E mulher menstruada não podia tocar, que ela estava impura. Então não tocou. Só que o Jacó falou assim, não tem nada comigo. Aí o Labão fez com ele um acordo. Porque ele também não sabia, né? Jacó, ele também não sabia. Não sabia. Aí o Labão fez com ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pedra aqui, chama as testemunhas e você vai jurar perante essas testemunhas que nem você, nem nenhum descendente vai passar daqui para lá para reclamar nenhuma terra para você. Tá, eu juro. Vamos embora. Aí depois, o texto bíblico dá a entender que mais tarde Jacó, sabendo dos ídolos, porque ele manda todo mundo tirar os ídolos que eles tinham e ele enterra debaixo de uma árvore, acho que era um carvalho. Então ele estava trazendo a maldição para a casa dele. E ele estava voltando. E o medo de encontrar o irmão e encontrar os fantasmas do passado, os traumas e os demônios do porão. E quando ele está atravessando o rio, ele sabe que o irmão está chegando, porque alguém fala que o seu irmão está vindo aí com uma guarnição de guerreiros e ele deve estar com sangue no olho. Jacó ficou com medo. E olha que curioso. Ele separou o clã dele em grupos. E quem que ele mandou na frente? Raquel e os filhos de Raquel vão na frente. Não, Lia, perdão. Lia e os seus filhos vão na frente. Raquel fica atrás. Até ali você nota que ele ainda estava tendo a preferência por Lia, pelos filhos de Lia, e os filhos de Raquel eram menosprezados. E eles cresceram num lar que aconteceu o que muitos pais negam, mas acontece em algumas famílias, preferencialismo. O pai que prefere um filho ao outro. Eles cresceram sabendo. E naquele momento Jacó estava angustiado e à noite ele foi orar. E naquela grande angústia dele, ele orando, foi quando aparece um homem. E é interessante que no Gênesis fala um homem. Tá. No Novo Testamento fala anjo. Então era um anjo em forma humana, mas
Você sabe que em alguns momentos excepcionais do Antigo Testamento, o anjo não era anjo, era o próprio Deus em forma angelical. Então, a gente teve acho que na primeira parte do podcast, acho que você falou, ou foi em outro momento que você ia mostrar que era Jesus que estava. Era Jesus. Né? Mas, cara, qual que é o embasamento disso? Porque quando a gente interpreta, a gente pode olhar que era Deus, mas quando você fala que é Jesus, é muito específico e que Jesus aparece em outros momentos da história também. Né? É que você trouxe em outro podcast, talvez. Por que era Jesus esse que apareceu? E esse encontro, cara, assim, qual que é o sentido? Você tá andando, aí aparece lá um homem, aí ele luta com o homem, aí assim, ó, fica lutando a noite inteira com o homem. Cara, eu tava vendo ontem melhores nocautes do UFC. Uma luta não dura 5 minutos, cara. Porque alguém vai enfiar um soco no queixo, o cara vai cair. Como que você fica lutando uma noite inteira, entendeu? Nem criança, assim, você fica brigando a noite inteira. Então, eu queria entender, porque parece tão complicada essa situação de fato acontecer. Claro. Por que Deus iria se sujeitar a isso? Aí ele desloca a coxa dele. Assim, qual que é todo o simbolismo? De por que Jesus estava lá nesse momento, cara? Tá. Vamos voltar de trás para frente. Da última coisa que você falou para a primeira. Tá. Deus lutaria conosco? Acho que a última parte da sua fala pode ser sintetizada nessa pergunta. Deus lutaria conosco? Agora que nós somos pais, todos aqui, né? Vamos falar das nossas experiências. Eu ainda não viajei com a Sarinha de avião, não tive mas eu já vi muitos casais. Preparem, cara, é uma loucura. É trampo. É trampo. É uma loucura. Então vamos pensar assim, de maneira desapaixonada. Tá. É um trampo viajar com a criança no avião. E vamos supor que ela está inquieta. Ela está inquieta. Ou ela não quer ficar na cadeira, ela não quer ficar. E eu já vi muitas situações em que o pai segura a criança. Ele literalmente está lutando com ela, porque ela está resistindo, ele está lutando. Sim. Ou quando ela tem que tomar uma vacina que ela não quer, ou tem que... Remédio já tenta dar... É que você só foi pequenininho. Tenta dar remédio para uma criança de 3 anos. Ela não quer. É um mata-leão. E você tem que lutar literalmente com a criança. Para quem não tem sentimento envolvido, fala assim... Pegando uma viagem daqui para Dubai, 14 horas, dá um Dramin para essa criança, que ela vai dormindo daqui até lá e você tem paz. Dá um Dramin para ela. Hoje, alguns dão um celular, né? É o mesmo Dramin. Dá um Dramin que a criança paga. Mas um pai, uma mãe que ama o seu filho não vai ter coragem de dar um calmante pesado para a criança. Você não vai fazer isso. Você prefere lutar com ela. Por que você luta com ela? Primeira razão. Para o bem dela. E no caso de Deus tem mais outras 2 razões. Além de ele lutar conosco para o nosso próprio bem, ele podia nos adormecer, usando a ilustração do Dramin, Deus podia tirar o nosso livre-arbítrio. É que nesse caso o Jacó não estava procurando uma briga ali. Mas então eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto. Ele estava assim. Eu vou chegar nesse ponto. Então Deus luta, porque às vezes tem que nos segurar, que ele podia dar um Dramin. Qual é o seu Dramin de Deus? Tirar nosso livre-arbítrio, ele não faz isso. Ele deixa o nosso eu falar e ele luta. Letra B. Deus não luta conosco usando os poderes de Deus. Sim. Quando ele fala o grande conflito entre o bem e o mal... É Thanos, né? Thanos. Você está entendendo? O próprio fato de como o Apocalipse fala, o dragão lutou com Miguel e seus anjos, se Deus estivesse usando todo o poder contra o diabo, não teria grande conflito entre o bem e o mal. Então você também não usa com seu filho todo o poder de um adulto. Você falou mata-leão aí como figura de linguagem, sim. Mas você não vai lutar, porque vai ser desigual. Você luta, você faz uma força na proporção do que ela precisa. Sim. E letra C. Deus também luta conosco, porque já que eu mencionei o tema do grande conflito entre o bem e o mal, como é que você prepara um soldado para uma guerra? Jogando xadrez com ele, jogando boliche com ele, ou botando ele dentro de uma barraca cheia de gás lacrimogêneo para ele sobreviver? Pô, mas beleza. Aí Deus... Luta de treinamento. Vou te treinar, vou ficar a noite inteira lutando com você? Isso. Qual que é o negócio? O Jacó ainda tinha muitas questões emocionais mal resolvidas. Tanto é que ele estava atraindo todo tipo de pessoas tóxicas para ele. Ele tinha se entregue a Deus, mas ele ainda tinha muita coisa para mexer. E
Existem terapias até mais pesadas hoje. Interessante, muita coisa que Deus fez com Jacó no passado e com outros personagens da Bíblia, o pessoal da área da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia foram descobrir depois. Existem elementos da psicologia que você tem que defender a partir da luta. Você acha que foi um Legendários, então? Deus falou assim, vou meter Eu ia usar Legendários esse exemplo. Meteu o Legendário nele. Sem dar detalhes, né? Para não, mas é um Legendários, exatamente. Eu não vou dar detalhes aqui do que acontece no Legendários, mas você que foi, você sabe que o Legendários, às vezes, assim, a Laura deu a definição do Legendários. É te destruir para te reconstruir. Sim. Porque ela pega a nossa masculinidade, a nossa autoconfiança. Imagina o Tiago Nigro, um cara que todo mundo quer pagar não sei quantos mil reais para ter uma palestra sua. De repente você está ali tendo que enfrentar o que você enfrentou, te humilhar, te reduzir ao pó. Alguém pode fazer a mesma pergunta do Legendários, para que precisa daquilo? E se eu não fosse, talvez eu questionaria qual é o valor daquilo. Mas é engraçado. Para que orar na montanha? É ridículo, porque não participou. Você entendeu? Houve deturpações do Legendário, eu sei que houve, você também sabe que houve. Mas eu não posso, em nome da deturpação, Funciona, né? negar e as pessoas sinceras que estão ali. Então, o Legendários, assim, realmente, ele te destrói. Deus fez um Legendários com Jacó. Ele lutou. E lutou por quê? Quando Jacó viu aquele homem, ou anjo, que o Novo Testamento coloca anjo, o Jacó sentiu que havia algo divino espiritual. Eu não sei, porque a Bíblia não fala o que o Jacó viu naquele estranho. Talvez no início, pelo que dá a entender a Bíblia, ele começou a lutar pensando que era um inimigo. Depois que ele viu que não era um inimigo, alguma coisa aconteceu que ele falou, opa, peraí, esse camarada pode me abençoar. E abençoar aqui, leia. Ele pode me dar a bênção que eu não consigo ter desde que eu enganei meu pai. Sabe aquele negócio... O Schopenhauer falava demais disso aí, que o Schopenhauer falava que o grande desgraça do ser humano é a nossa vontade, porque a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Sim. Eu conheço colegas que têm doutorado, mas se sentem uma ameba. Eu conheço pessoas milionárias que se sentem pobres. Eu conheço pessoas inteligentes que se sentem burras. Jacó já tinha, mesmo do jeito errado, ele tinha a primogenitura, legalmente era dele. Ele já tinha a mulher, tinha um clã, tinha um filho, ele já tinha dinheiro. Mas ele ainda se sentiu um enganador. O cocô do cavalo do mosquito. O mosquito do cocô do cavalo, do bandido. Aí ele falou assim, me abençoa, quer dizer, me liberta dessas dores. Aí você quer a bênção? Você vai ter que lutar por ela. Não vou te abençoar, não. É que pode ter tido diálogos que a gente não sabe também, né? Exatamente. Porque às vezes, se é Deus e Deus fala alguma coisa, deixa claro, aí já a motivação muda já. Exatamente. Então eu não vou te... Tanto é que Deus deixou claro que era Deus, eu vou daqui a pouco entrar na questão de ser Jesus, que ele falou assim, eu não te abençoar, não te soltarei enquanto você não me abençoar. Ele falou, deixa eu ir, porque o dia já tá raiando, eu tenho que ir embora. Não, eu não vou te soltar. Aí o que Deus fala, tá bom, então você quer ser abençoado? Tá. Tocou na coxa dele. Eu falei isso da outra vez, né? Que embora a Bíblia não descreva esse ato dele com seu pai, mas descreve o ato de Abraão com seu servo, falando, coloca a mão na minha coxa e jura. E havia muito esse costume de você colocar a mão na virilha do outro para receber a bênção. Então é muito provável que ele tenha feito isso com seu pai Isaac, porque havia esse costume da época. É como se falasse assim, tá, o Tiago assinou um contrato com o Rodrigo, uma coisa da Finclass. Pelo que eu conheço da cultura de hoje, deve ter tido uma firma reconhecida no contrato. Como é que você sabe que ele só falou que ele assinou o contrato? Não, realmente. No episódio que chegou até a mim, não fala de firma reconhecida, mas na época, contratos como o que o Tiago fez com o Rodrigo exigiam uma firma reconhecida. Então eu deduzo que deve ter tido. Então na época, o tipo de bênção que ele falou exigia você colocar a mão na virilha do outro para receber a bênção. E aí ele tem justamente aquilo deslocado. E a família toda fica olhando isso acontecer? Não. A família estava separada. Ele deixou a família num acampamento, dormindo, separou o clã, porque no outro dia ele teria que enfrentar o irmão, e ele foi para um lugar à parte, inclusive é o rio Jaboca, Iaboca, que eu estive nesse rio gravando lá, a coisa mais linda, foi até muito legal. Eu falei da história de Jacó lá, é muito, muito impressionante, e ali ele desloca. Então eu vou te mostrar onde é que você errou.
Caraca. Eu vou te mostrar, vou tocar na sua ferida. Ah, tipo assim, o cara errou no comprometimento da palavra É deles. porque, pena que eu não posso dar exemplos dos legendários. Mas você sabe o que eu tô O falando. cara errou na palavra ali. Se alguém é legendário e está assistindo a gente, deixa um comentário aí que alguém já participou de uma experiência do Legendários. Que aqui, ou mesmo que você não participou do Legendário, se você já participou de uma experiência psicológica controlada, de alguém que botou você assim para te amassar. Eu tenho um pastor adventista que eu admiro demais, e permita-me citá-lo como exemplo aqui, chama-se Alejandro Bullion. Um dos maiores pregadores. Foi, não é? Que ele está, graças a Deus, pregando até hoje, apesar de aposentado. Um dos maiores pregadores adventistas que passou nesse país, e ele é peruano, não é brasileiro. Mas o Alejandro Bullion, ele tem uma experiência na vida dele, um livrinho fininho chamado Conhecer Jesus é Tudo. Eu vou te dar esse livro para você ler, dá para vocês dois. Esse livro mudou minha vida. E ele conta que ele já era pastor de igreja. E ele estava querendo entregar a credencial dele como pastor porque ele estava se sentindo vazio. Ele falou, eu prego, mas não está servindo para ninguém o que eu estou pregando. Até que o pastor Bullion chegou ao presidente do campo dele, que seria como se fosse um bispo, não é? E falou assim, olha, está aqui minha credencial de pastor, eu não posso seguir mais como pastor. Aquele presidente, de maneira muito sábia, ao invés de aceitar a demissão dele, falou, não, eu vou te tirar da igreja que você está e vou te mandar para um lugar melhor. Aí ele pensou, bom, de repente é isso que eu preciso, de novos ares. Só que aquele presidente mandou o Alejandro Bullion para ser pastor no meio da floresta amazônica. Eu estava reclamando que eu estava no purgatório e caí no inferno. E quando ele estava um dia andando na floresta amazônica com a mochila dele para visitar uma tribo que ele ia pastorear, pensando na vida dele, puxa vida, mas que droga, eu já estava querendo largar a igreja que eu estava, porque eu não estava aguentando ser pastor e tudo mais. E ele, pior ainda, é daqui que eu quero sumir mesmo. E começou a chover. Ele se perdeu na floresta amazônica e quando ele se perdeu, ele caiu de um lamaçal. E naquele lamaçal caindo, ele tentando sair daquela lama na floresta amazônica, puxar um galho assim, o galho vinha com tudo, ele caía de novo, e machucado, aquela coisa toda, e ele gritou no meio daquela lama, Deus, o senhor não vê que eu estou perdido? E naquele grito, a ficha dele, eu estou perdido sim, dentro da igreja. E quando ele gritou, a ficha dele, é uma coisa de me arrepiar, apareceu um índio. O índio não falava nada, só fez gesto para ele assim, ele deu a mão para o índio, uma mão forte, calejada, o índio tirou, ele não falava nada, só fazia sinal para ele segui-lo. E ele foi seguindo o índio pela floresta, a chuva foi parando, quando chegou no lugar lá, que era a aldeia, o lugar que ele ia pastorear, o índio só apontou, ele já ficou tão desesperado que ele saiu correndo e caiu na ladeira assim, e no outro dia a mochila dele estava seca, a roupa dele estava seca, não tinha marca de lama, não tinha nada. E ele perguntou para o nossa, eu quase que me perdi aqui, eu caí, machuquei. Cadê o índio que me trouxe? Aí eu, não tinha nenhum índio. Você estava sozinho, você chegou sozinho aqui e desceu. Até hoje ele não sabe quem é esse índio. Mas dali ele entendeu de uma maneira tremenda 3 parábolas que Jesus conta. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, que eu fiz menção aqui, e do filho pródigo. Que na verdade eram 2 filhos perdidos. Se você olhar, é uma tríade que Jesus conta. Ovelha perdida. Um animal que está perdido fora do aprisco e sabe que está perdido. Porque o bicho sabe quando ele está perdido. O boi tenta voltar para casa, o cachorro tenta voltar, animal sabe que está perdido. Então, se tem alguém perdido fora que sabe que está perdido. Moeda, não. Moeda não tem consciência. E a mulher perdeu a moeda dentro de casa. A moeda é alguém perdido dentro de casa e que nem sabe que está perdido. E a parábola seguinte, dos 2 filhos, o filho pródigo perdido fora, no meio dos porcos, sabendo que estava perdido, e o mais velho perdido dentro de casa, sem saber. E o Bullion falou, eu sou o filho mais velho, eu sou a moeda da parábola, eu estou perdido dentro da igreja sem saber. O Bullion teve ali uma experiência semelhante à do Jacó. Então Deus é muito sábio, Kaique Thiago. Deus às vezes sabe que a gente precisa de coisas meio lúdicas, meio assim, pede para sair, sabe? E ele aperta, ele machuca. Deus pode trazer uma doença se preciso for. Deus quer salvar você. Até, vou falar uma coisa pesada, Deus pode provocar até um luto na sua família
Ele pode tocar naquilo que mais te dói, porque Deus quer salvar você mais do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. E se ele precisar te machucar e colocar o dedo na ferida para fazer isso, ele vai. Por isso que a grande angústia na Bíblia, no livro de Jeremias, é chamada de angústia de Jacó. E ele falou, tá bom, eu tô machucado, mas eu não vou te soltar. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Agora você está preparado para a bênção? Então tá bom. Qual é o seu nome? Se Deus é onisciente, para que fazer uma pergunta dessa? É o mesmo jeito que ele perguntou para Adão no Éden, por que você fugiu? Quem te fez saber que estava nu? Deus já tinha a resposta. Qual é o seu nome? A mesma pergunta que o pai dele tinha feito na hora da bênção. Só que no pai ele respondeu, meu nome é Esaú. E agora ele perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Eu sou o enganador, eu enganei meu irmão. É aquela hora que você para de dar desculpas para os seus erros e você confessa. Por isso que a Bíblia fala que é importante não apenas pedir perdão, mas confessar os nossos pecados. Hoje o evangelismo meio barato fala assim, não, pede perdão, Jesus vai te abençoar, que isso é a coisinha mais linda de Jesus. Tá, mas a Bíblia fala que pedir perdão é um passo número 2. O passo número 1 é confessar o meu pecado. Eu fiz isso de errado, Senhor. Ah, agora sim. Você não vai ser mais Jacó. Agora você está preparado para mudar de fase, mudar de nome. Você vai ser Israel, porque você lutou com homens e com Deus e prevaleceu. E a última parte da resposta, por que eu sei que é Jesus? Eu mostrei no nosso outro bate-papo antes, quando a gente começou a falar, que aquela escada que ele teve em Betel, eu mostrei o Evangelho de João, Jesus falando, né, que aquela escada era ele mesmo. Virão o Filho do Homem, com anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus mesmo se identificou com a escada. Paulo mostrou situações no Antigo Testamento em que era Jesus que estava, por exemplo, a nuvem que acompanhava o povo era Jesus. Eu participo de uma linha do cristianismo que entende que Jesus é Deus. Eu creio na Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus. E a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Mas se ninguém viu a Deus, como é que fala que Isaías viu Deus, Moisés viu Deus? Aí o Evangelho de João fala, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Opa, então com essa parte do Evangelho de João, eu aprendo que todas as visões de Deus do Antigo Testamento, eles viram Deus através da pessoa do Filho Jesus. E em algumas aparições angélicas do Antigo Testamento, você vê que era um anjo. Por exemplo, quando Daniel vê o anjo Gabriel. Gabriel, dá a entender, você vê que é um anjo. Tá certo? É um anjo. Em várias situações é um anjo. Mas há muitas situações em que o anjo não é um mero anjo. Por exemplo, vou dar 2 ou 3 exemplos. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque. O anjo do Senhor, tá certo? O anjo do Senhor vem, Melachi Adonai, Malachi Adonai, o anjo do Senhor vem e fala, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. O anjo está falando em primeira pessoa. Quando ele também vai receber 3 anjos em casa, então estou falando de Abraão, 2 vão à frente para tirar Ló de Sodoma, o terceiro fica para trás e ele dialoga com esse terceiro como se esse terceiro fosse Deus. Ele fala assim, mas Senhor, se houver tantos na cidade, o Senhor não poupará essa cidade? Sim, eu pouparei. E um terceiro exemplo que eu poderia dar, Moisés, na sarça ardente, quando o anjo aparece na sarça ardente, o anjo do Senhor fala da sarça, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Deus apareceu em forma angélica algumas vezes no Antigo Testamento. Então, pegando isso aqui com o fato de Jacó ter lutado com Deus, então essa é mais de uma epifania. Epifania é uma aparição divina de Deus em forma angélica. Então, Jacó lutou com o próprio Jesus. Por isso o nome Israel, porque ele lutou com Deus.